Olá pessoal, aqui é o professor João da Componente Curricular de Matemática e nesse vídeo eu estarei resolvendo a prova Paraná, a terceira edição de 2022, certo? Do quinto ano do ensino fundamental dos anos iniciais. Então bora lá que eu vou resolver aí as 16 questões com vocês. Questão número 1. Sandra tinha 2,09 metros de fita e utilizou 1,85 metros dessa fita para enfeitar uma calça. Então, 2,09 metros e 1,85 metros também. Qual foi a quantidade de fita em metros que sobrou após Sandra enfeitar essa calça? Então, vejam que eu quero calcular a ideia de sobra, né? E quando a gente vai calcular uma coisa quanto sobra, eu preciso calcular quanto eu tinha menos o que foi usado, certo? Então aí eu uso uma ideia de subtração. Então quanto que eu tinha? Eu tinha 2,09 e eu usei 1,85, então eu vou subtrair 1,85. Lembra que quando eu vou operar números decimais, números com vírgula, eu tenho que posicionar a parte inteira com parte inteira e parte decimal com parte decimal, ou seja, vírgula embaixo de vírgula, né? Então, 9 tirando 5, nós ficamos com 4. 0 não consigo tirar 8, eu vou emprestar aqui, que vai ficar 1, e passando 1 inteiro aqui nós temos 10 décimos. 10 tirando 8 fica 2, repetindo a vírgula na mesma posição, e 1 menos 1, 0. Então, se o que eu tinha era em metros, sobrou 0,24 metros, que é a letra A, ok? Número 2. Josemar fez a instalação elétrica de um centro comercial que tem 2 andares. No primeiro andar, ele utilizou 75,5 metros de fio e no segundo, 92,4 metros. Quantos metros ao todo? Então, eu quero saber o total. Total da ideia do que, né? Vai pensando aí de qual operação Josemar utilizou na instalação elétrica desse centro comercial. Então, vejam que eu quero juntar os dois valores para saber o ao todo. Eu quero saber o total. Então, nós usamos uma adição. Então, nós temos 75,5 mais 92,4. Lembrando da vírgula e a posição, né? Vírgula embaixo de vírgula, que é para separar a parte inteira da parte decimal. 5 mais 4, 9. 5 mais 2, 7, posicionando a vírgula no mesmo lugar. E 7 mais 9, né? Quando nós juntamos esses valores, nós temos 16. O que dá um valor aí, então, de 167,9 metros, ok? E essa alternativa é a alternativa letra D. Questão de número 3. Larissa possui uma coleção com 522 lápis. Para organizar sua coleção, ela decidiu guardar esses lápis em 3 potes, que ficam todos com a mesma quantidade de lápis. Qual foi a quantidade de lápis que Larissa guardou em cada pote? Então vejam lá que ela vai ter uma quantidade de lápis, né? Que é equivalente a 522, e ela vai distribuir isso em 3 potes, né? Então, vou fazer aqui a simulação de um pote só para vocês verem que a ideia é do quê? De divisão, né? Eu vou distribuir esses lápis aí de forma igualitária, contendo a mesma quantidade em cada pote. Então, eu vou realizar o algoritmo da divisão. 522 dividido por 3. E aí eu só vou trocar a cor da minha caneta para deixar separado, deixar separado as ordens ali para vocês. Então, nós temos o seguinte aqui: unidade, dezena e centena. Então, a gente vai dividir. Eu consigo pelo menos dar uma centena para cada um desses três? Consigo dar só uma, né? Então, 1 vezes 3, 3, e vão sobrar 5 menos 3, 2 centenas. Agora, eu não consigo dar uma centena inteira, então vou transformar em dezena. Tenho 22 dezenas agora. Quando eu for distribuir, 3 vezes quanto que dá 22? Mais perto é o 7. 7 vezes 3, 21. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. Abaixo o número 2, que é transformar então em 12 unidades. E 12 unidades dividido por 3 é 4, né? Porque 4 vezes 3 dá exatamente o 12. E aí 2 menos 2, 0. E 1 menos 1, 0. Acabou a nossa divisão. Então, em cada pote vão ter aí 174 lápis, que está contemplado na letra A. Número 4. Armando comprou 4 bandejas de carne em um mercado. Cada uma dessas bandejas com 1,42 kg de carne. Qual é a quantidade total de carne em quilogramas que Armando comprou nesse mercado? Então, se vocês forem ver, nós temos 4 bandejas, né? Então, vou fazer um desenho aqui bem simples. 4 bandejinhas aí que têm o mesmo peso, que é exatamente o 1,42. Vejam que eu vou estar somando valores iguais.
né? Então, ao invés de eu escrever dessa forma, eu posso colocar como 4 vezes esse valor aí, que é o valor de cada bandeja. Fica mais fácil, né? Como é comutativa, eu posso trocar a ordem, né? Eu posso escrever aí esse valor de 1,42 vezes 4. Então, vamos calcular a multiplicação. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. E 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Deu 568, só que nós temos que transformar aí, né, a parte da questão decimal. Nós temos duas casas decimais aqui, então eu tenho que contar da direita para a esquerda duas casas. Uma, duas, então 5,68, e isso daqui é em quilos, beleza? E essa resposta está contemplada na letra D. Questão 5. Fernanda fez um curso de espanhol com duração de 2 anos. Quantos meses durou esse curso? Então lembra lá que um ano tem 12 meses. Aqui tá fácil, né, de ver que 2 anos eu poderia fazer o quê? 12 mais 12. E aí fica tranquilo de ver 2 mais 2, 4, 1 mais 1, 2. 24 meses. Mas, gente, tomem cuidado, porque às vezes ele poderia pedir aqui para 15 anos. E aí já pensou ficar fazendo 12 mais 12 mais 12 e ficar repetindo isso 15 vezes? Então, vocês poderiam fazer 12 vezes 15 ou 15 vezes 12, certo? Nesse caso, a gente usou a operação de soma porque eram só dois valores, né? Que é equivalente a gente escrever 12 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, a resposta correta, letra D. Observe a fração apresentada em cada um dos quadros abaixo e está perguntando qual fração é equivalente a 1/7. Então, para a gente ver a fração equivalente, a gente tem que deixar lá na fração irredutível. Então, a primeira lá, nós temos 7 sobre 1. Tem como simplificar ainda mais isso? Não, né, gente? Isso aqui é a mesma coisa que 7. Como a fração é uma divisão, 7 dividido por 1 fica 7. Item 2, 12 sobre 7. Dá para simplificar essa fração? Também não dá, porque o 12 e o 7, eles não têm nenhuma tabuada, né? Eles não são múltiplos de um número a não ser o próprio 1. Então, fica 12 sétimos. Fração número 3, que é 3/21 avos. Vejam que tanto 3 quanto 21, eles estão presentes na tabuada do 3. Isso significa que o 3 é divisor desses números. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 3. 3 dividido por 3, 1. E 21 dividido por 3, 7. Encontramos a resposta. A fração que é equivalente à fração 1/7 é a fração 3/21 avos, que é o item 3, que está contemplado na letra C. Questão de número 7. Considere o sólido geométrico apresentado na figura abaixo. Então, nós temos aqui, a pedido do exercício, uma planificação. Primeiro, né, imagina, por exemplo, aí, uma caixinha de fósforo, né, para a gente imaginar essa situação. Vejam que se eu cortasse em alguma das arestas aqui e abrisse, né, esse sólido, eu vou ter essa face da frente que eu estou vendo, a face lá de trás que eu não estou vendo, a face de baixo e a face aqui de cima, né? Então eu tenho 4 faces que são retangulares já inicialmente, que vão estar quando eu abrir uma abaixo da outra, né? Vejam que na letra A eu tenho isso acontecendo, olha, 1, 2, 3, 4 faces retangulares, e na letra B eu também tenho 1, 2, 3, 4 faces retangulares. Já na letra C e D nós não temos essa situação acontecendo, então eu já vou deixar elas de fora. Agora vamos ver essas figuras que estão representando um quadrado aqui nas minhas laterais, né? Que são as nossas bases aí. Vejam que elas são quadrados e que quando eu cortar essa figura, quando eu abrir, né, elas vão ter que estar, obviamente, em uma parte daqui, ó, né, da minha região aí dessa planificação. Não tem como ela estar nessa parte do meu retângulo, né, nesse prolongamento aqui. E vejam que quando eu for fechar essas duas linhas em azul, elas vão se encontrar. E essas partes aqui vão ficar onde daí, né? Então, obviamente, elas têm que ficar aqui para fora, né? Para diante aí desses retângulos. Então, a alternativa correta é a letra B. Questão número 9. Observe o desenho do produto que João comprou no supermercado, que é um saco de arroz de 5 quilos, né, de peso, e pergunta quantas gramas de arroz ele comprou. Então, lembra lá que 1 quilo é equivalente a 1.000 gramas, tá bom? Ou seja, 2 quilos, nós teremos, então, 2.000 gramas.
e assim sucessivamente. Então vejam que, na verdade, nada mais é do que isso daqui em unidade de milhar, né? Então 5.000. 5 quilos é 5.000 gramas expresso na letra D. Questão número 10. Ana fez uma cirurgia e precisou ficar 3 semanas de repouso. Quantos dias Ana ficou? Então, nós temos aqui uma semana, 7 dias. Então, eu tenho 7 mais 7 mais 7, certo? Nós queremos somar um valor igual, então 3 vezes o 7 e 3 vezes 7 é 21 e é 21 dias. Bem parecido com aquela do transformar 2 anos em meses, né? Então a correta é a letra A. Questão número 11. Observe no desenho da malha quadriculada. Então nós temos uma figura aqui, né, que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Vejam que esse lado ele tem 2 quadradinhos aqui, né, de dimensão. Aqui esse lado aqui também e esse aqui do lado também. Ele está pedindo para a gente ver uma ampliação. Ampliar é um desenho que vai ser maior do que aquele que vocês viram inicialmente, sem perder a proporção, né? Eu tenho que aumentar ele numa proporção correta. Obviamente, a letra A não faz sentido, porque eu estou reduzindo, é uma redução. E aí, gente, vejam que a letra D também não tem sentido, porque eu estou aumentando aqui, né, esse comprimento e estou diminuindo esse comprimento aqui, né? Então, isso poderia acontecer numa ampliação? Não, né? Não é uma ampliação proporcional, então a letra D também não é. Vejam que aqui é 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades e 2 unidades. Aqui agora é 4, 4, 4. Aqui nesse desenho, por coincidência, também é 4, 4 e 4. Mas agora, olhem para essa altura aqui, né? Esse pedacinho aqui. Ele era uma unidade. Aqui ficaram quantas? 2 unidades. E olha para esse desenho aqui, ficou uma unidade. Então eu não ampliei aqui essa região corretamente, né? Ou seja, vejam que aqui foi tudo multiplicado por 2 para chegar nas novas dimensões, né? Eu tenho uma razão de 2 unidades. Ou seja, a alternativa correta é a letra B. 12. Observe os sólidos geométricos apresentados no quadro abaixo e pergunta qual é um corpo redondo. Para ser um corpo redondo, tem que ter uma face arredondada. Vejam que aqui eu não tenho face arredondada. No item 3 eu também não tenho, apesar de dar a ideia de uma esfera, de uma bola, mas todas as faces aqui são planas, compostas aí por polígonos que são pentágonos, figuras com 5 lados. E aqui também, né, só temos figuras que são planas nas laterais e na base. A única que tem uma face aí que é arredondada é o item 2 aqui, que é um cone, né? Um corpo redondo, aí um sólido geométrico que é um corpo redondo. Então é o item 2, cone, certo? Questão de número 13. Para calcular a altura do poste de luz do quintal de sua casa, Marcelo utilizou a medida da altura do banco do lado desse poste. A altura desse banco é 108 centímetros, que está aqui. E aí tem um poste aqui do lado e ele está pedindo a altura aproximada, né? Vejam que no desenho ele já está dividindo em 3 partes, né? É como se eu tivesse aqui um banco, que é um pedaço do poste. Eu tenho mais um banco aqui, né, que simula mais uma parte desse poste. E eu tenho aqui mais um banco que simularia a altura desse poste. Então, no total, nós temos 3 bancos. Mas quanto que vale cada banco nesse nosso desenho? Vale 108. Então, eu preciso fazer os 108 vezes 3, porque eu tenho 3 vezes esse valor. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 0, 0 mais 2, 2. E 3 vezes 1, 3. Então, resposta correta, 324 centímetros. Vejam que a letra A não tem sentido nenhum, já, né, gente? Não tem como esse banco ter a mesma altura do poste. 14. Considere os polígonos apresentados no quadro. Qual desses polígonos é um quadrilátero? Então, quadrilátero, esse quá é de 4. E drilátero aqui, né, esse látero é lado. Então, é uma figura que tem 4 lados. Qual figura tem 4 lados? Primeira, 1, 2, 3, não pode ser. Segunda, 1, 2, 3, 4, 5, não pode ser. Terceira, 1, 2, 3, 4. Opa, temos aqui um quadrilátero, então. E o item 4 não pode, porque nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, resposta correta, número 3. 15. Carlos vai colocar placas de cerâmica quadrada de 1 metro
de lado para cobrir todo o piso do quarto de seu filho. Na malha quadriculada abaixo está representado em cinza um esboço com a quantidade de placas a serem utilizadas nessa reforma. De acordo com esse esboço, quantos metros quadrados de cerâmica, no mínimo, Carlos deverá utilizar para fazer essa reforma no quarto de seu filho? Então, quando ele fala em metros quadrados, é realmente a ideia do que a palavra quer dizer, né? É quantos quadrados de 1 metro por 1 metro eu posso colocar dentro dessa região. Então, você teria duas opções. Contar quantos quadradinhos de 1 metro por 1 metro nós temos aqui, que ficaria fácil de fazer, porque não são muitos, né? Ou simplesmente multiplicar o comprimento pela largura. Vejam que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E nessa dimensão aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Ou seja, basta eu fazer o produto do 5 com o 4. Porque 5 vezes 4 não é nada mais nada menos que 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 quadrados. Então, 5 vezes 4, 20. E isso daqui é metros quadrados aí a unidade, certo? Está expresso na letra D. 16. Bem parecido com o 15. Na malha quadriculada abaixo está representada a sala de aula onde Sara estuda. O lado de cada quadradinho dessa malha equivale a 1 metro. Então, nós sabemos que aqui é 1 metro, né? Mesma situação anterior. Qual é a área em metros quadrados dessa sala de aula? Então, vamos usar a mesma ideia. Vamos ver qual é o comprimento e qual é a largura. Então, aqui vamos ver quantos nós temos de comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. E quanto que nós temos aqui de largura? É menor, né? 1, 2, 3, 4 metros. Então, para eu saber a área, basta eu fazer 4 vezes 8, ou 8 vezes 4. 4 vezes 8 é 32. Como está em metros, metros quadrados. Então, a resposta certa é a letra A. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa prova aí do 5º ano, terceira edição de 2022. Espero que vocês possam ter acompanhado com tranquilidade e que essa aula possa ter contribuído aí nos seus estudos. Tudo bem? Até mais!